Gustavo, o auditório está te cumprimentando. Né, ser mais informal, né? Aproveito para aí mandar um abraço aí pro Jefferson e pro Máximo, né? Companheiros de painel de muitas vezes, né? E dizer assim que eles estão mais tranquilos do que eu, então eu preciso trabalhar mais do que eles, né? Então não consegui ficar aí, tive que voltar para o Brasil. Então, eles estão melhores do que eu, né? Van a trabajar, los voy a poner a trabajar. Bem, vou mandar eles trabalharem mais. A presença aqui tem essa questão. Máximo, então, compartilhamos novamente o painel, neste caso, para transmitir uma perspectiva regional. Agora, como simultâneo, nas operações do México, Brasil e Argentina, falamos muito sobre a perspectiva mexicana, o caso mexicano, mas agora eu quero pedir diretrizes sobre como você vê a situação e o desenvolvimento da indústria, especialmente na Argentina e no Brasil. Bem, estão me ouvindo? Bem, bom dia, mais uma vez. Falamos muito sobre o México e eu acho que Argentina, Brasil, Colômbia, América Latina em geral estão um passo para trás do que está acontecendo no México. Acho que ficou claro que o México Bem, estamos resolvendo o problema do som. O México tem uma visão clara, industrial. A presidenta disse que temos que industrializar o país. Na Argentina e no Brasil, estamos um passo atrás. A Argentina está num processo econômico, depois de uma situação complicada, uma reconfiguração, muito do que está sendo feito, a meu ver, está bem, e outras coisas para ter um crescimento real deverão ser os seguintes passos. Essa dificuldade, essas barreiras atrapalham. Precisamos de uma política industrial, sem dúvida. Precisamos ter uma defesa da indústria contra a China ou contra o comércio desleal. E sem isso, é difícil pensar no desenvolvimento na indústria. O Brasil, bom, existem brasileiros aqui no painel, então não gosto muito de falar com pessoas, ao lado de pessoas que sim são mais especialistas, mas acho que o Brasil está percebendo isso, a importância que, em certa medida, inserir mais a indústria tem. O Brasil era a indústria, a potência industrial da América Latina, 30% ano passado, e hoje em dia é só de 10% do PIB. A queda dos empregos melhor remunerados, violenta no Brasil, que foi dito muito claramente pelos dois palestrantes brasileiros que tivemos ontem, vai mudando aos poucos, mas ainda está longe do que o México tem, longe de poder aproveitar este fenômeno de regionalização, que sem dúvida o Brasil tem as capacidades de entrar numa cadeia de valor americana por todas as capacidades que o Brasil tem. Jefferson, a indústria mantém ou tem programados, projetados investimentos muito interessantes para os próximos anos. Esse é um reflexo de que existe um certo otimismo, pelo menos a partir da visão regional do que pode acontecer com a economia na América Latina? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vejo assim, nós temos que ter um otimismo, mas com cuidado, cautela, acho que é importante. Nós temos a siderúrgica, né, do Brasil, principalmente do México, hoje tem muitos planos de investimentos, etc. Mas, por um lado, existe planos de investimento fortes, né, visando, primeiro, existe um gap de consumo de aço na América Latina muito importante, né? O consumo de aço per capita no mundo dá 223 quilos
por habitantes. E se você colocar a média da América Latina, é menos da metade da média mundial. Então, isso mostra um potencial importante de crescimento, né? Agora, tem um outro lado, é que são 40 anos que a América Latina anda de lado, não cresce. Então, por esse lado, você tem que ter cautela para fazer investimentos, porque a América Latina realmente não cresce. Alguns países crescem um ano, outros outro, mas, em forma geral, a média da América Latina cresce muito pouco, ou quase nada, né? Agora, tem um outro lado que nós não temos dúvidas, né? Nós somos um setor competitivo e nós temos que continuar investindo, não só falando em capacidade, né? Porque o país cresce, você investe, mas também nós temos que investir para ser competitivos. Nós temos que investir em equipamentos modernos, tecnologicamente muito moderno, com qualidade, com custo, ou seja, ser competitivo. Então, eu vejo que existe, sim, investimentos importantes sendo feitos, né, na América Latina, mas sempre um otimismo, porque existe um potencial de crescimento de consumo na América Latina, mas com cuidado por isso, porque não só os países na América Latina têm alguns, a Argentina está passando por isso, amanhã é outro país, etc. Nós temos politicamente e economicamente certos problemas de vez em quando, né? Então, nós temos que ver isso e temos que um outro problema seríssimo adicional na América Latina, que é a importação de aço chinês, não só aço, mas eu diria de produtos já terminados também. São os nossos clientes, estão importando também e aí acaba você não vendendo. Então, para resumir, nós temos gap, temos oportunidade na América Latina, temos que investir para ser mais competitivo, com mais qualidade, produtos de alto valor agregado, mas também temos alguns riscos na frente. Bueno, ahora sí voy a sumar. Agora sim eu vou sumar o Gustavo. O meu português é ruim, mas eu vou tentar me... Teu português está excelente. Ótimo, meu amigo. A indústria do aço precisa da inovação para se manter viva. Como a inovação pode impactar, de fato, a competitividade e a produtividade da produção de aço? O português está melhor que o meu, inclusive, tá? Parabéns. E eu já cumprimentei a vocês três aí, né, o Jefferson e ao Máximo. Me permita fazer um cumprimento muito especial a todos os nossos clientes e parceiros, né, que estão aí no evento, que é a razão da nossa existência, né? E também cumprimentar especialmente, né, as mulheres e as gerações mais jovens, né? Ontem eu participei de um painel presencial. E ali, enquanto eu escutava o Ricardo Amorim falar, fiquei observando a plateia e fico feliz de que, a cada ano, mais mulheres e mais jovens estão trabalhando junto com a gente, nos ajudando a vencer esses enormes desafios, né? Esses enormes desafios, né, se conectam exatamente com esse tema que a gente abordando agora no painel, que é o tema da inovação, né? É muito legal inovar, é muito legal fazer coisa diferente, é muito legal lançar novos produtos, dar nome para os produtos e visitar as startups e participar de concurso de startup. Tudo isso é muito legal, né? Todo mundo gosta de fazer, né? Mas a grande questão que eu tenho, assim, qual o problema de fato precisa ser resolvido com toda essa inovação, com todas essas iniciativas que têm sido colocadas nas empresas de aço, né? E na nossa não é diferente, para que a inovação, de fato, ela resolva problemas significativos do negócio, né? Então, rapidamente, assim, há dois grandes problemas nos quais a gente tem que, de fato, usar a inovação. Primeiro, um problema que a mim me toca muito, né, que é o problema da segurança do trabalho em todo o setor do aço, né? Impressionante, assim, como no setor industrial, de forma geral, a gente continua anualmente tendo dezenas, centenas de acidentes de trabalho, né? Então, a inovação, a tecnologia, ela tem sido muito importante para nós, e no caso da Gerdau, os números são muito claros com relação a isso, né? O tanto que
a inovação e a tecnologia têm nos ajudado a eliminar os acidentes de trabalho, né? Nós somos uma empresa que completamos 123 anos de história e nos 2 últimos anos têm sido os melhores anos da nossa história no que diz respeito à taxa de acidentalidade, né? Então, esse é um problema sério do nosso setor, né, que tem sido resolvido com a inovação. Mas um outro ponto muito importante da inovação, né, é de fato como é que a inovação pode melhorar o desempenho financeiro das nossas empresas, né? Para todos vocês aí que estão na plateia, uma pergunta simples que eu responderia é o seguinte: cada um de vocês sabe o tamanho das ineficiências que existem na empresa de vocês, né? Se eu fizesse essa pergunta aí agora, assim, todo mundo saberia falar, né? Porque a inovação tem que resolver esse problema da ineficiência, né? Então eu desafio a vocês, né, no nosso caso não foi diferente, né? No caso específico da Gerdau, né, e eu tenho certeza que as empresas de vocês é muito parecido, nós temos ineficiências hoje que podem ser solucionadas com transformação, inovação, que elas chegam a 20% da nossa geração bruta de caixa, né? Cada um de nós como empresa poderia estar entregando anualmente 20% a mais de EBITDA, se a gente pudesse resolver as ineficiências que a gente tem com inovação e com transformação digital. Então, a minha grande questão, meu grande ponto é o seguinte, né? O foco que nós precisamos dar para resolver problemas, tá? Senão, inovação por inovação, ela não ajuda os nossos negócios, né? Então, talvez a oportunidade mais relevante que nós temos é o que diz respeito à indústria, às nossas operações, né? A indústria 4.0, a utilização cada vez mais intensa de algoritmos, de preditivos, de inteligência artificial, para que a gente possa ter um patamar de competitividade de custo como a gente nunca teve, né? Entendendo que essa competição com a China, toda essa dificuldade vai continuar presente no nosso dia a dia, é fundamental que todos nós, né, indústria de aço da América Latina, a gente busque muito, né, essas fronteiras de inovação, de conhecimento, para buscar esse patamar adicional de resultado financeiro, que para mim, assim, é uma das grandes oportunidades que a gente tem para continuar combatendo e lutando contra essa importação desleal que tanto tem causado problema para nós nos últimos anos. Jefferson, um dos principais desafios, de fato, nós dedicamos muito tempo aqui durante a Alacero Summit e, é claro, no Fórum de Descarbonização. Um dos principais desafios é a descarbonização. Você poderia dizer qual é o roteiro ou os planos de médio e longo prazo para finalmente atingir ou caminhar em direção à neutralidade de carbono? Está claro, eu diria, da ArcelorMittal, né? Agora, a América Latina, certamente que todas as empresas também estão bastante levando a sério esse assunto, né? Porque é sério. Nós estamos vendo aí, vou dizer, ao falar do Brasil, nós passamos em pouco tempo, no sul do Brasil, uma crise fortíssima, né? De muita chuva, inclusive com muitas... teve um prejuízo e, o pior de tudo, muitas mortes, né? Tivemos agora uma seca, estamos passando por uma seca muito forte no centro e no norte do Brasil. Então, está muito claro que o mundo não aguenta mais continuar do jeito que está, né? Então, nós temos a nossa responsabilidade e nós vamos certamente trabalhar nisso, né? Nós não somos, né, todo falar siderúrgica é um grande emissor, mas no mundo representa 6, 7% da emissão total do mundo, no Brasil especificamente, na América Latina, em torno de 3, 4% da emissão de CO2, de gás de estufa, né? Então, não é o mais importante, mas é muito importante, né? Então, eu falaria agora, eu vou falar pela ArcelorMittal. A ArcelorMittal já foi a primeira empresa produtora de aço no mundo que definiu uma meta, né? Nós vamos reduzir até 2030 25% da emissão de CO2 no mundo e a meta nossa é chegar ao carbono neutro em 2050. Nós temos 14 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo, na ArcelorMittal, são 1.700 engenheiros, técnicos,
estudando tudo isso, e um dos itens importantes é desenvolver novos processos, novos equipamentos nisso. Já investimos 500 milhões de euros nessas pesquisas, desenvolvimento, parceria com algumas empresas externas, etc. E a ideia, o plano que nós temos de investir até 2030 são 10 bilhões de dólares no grupo ArcelorMittal, né, o grupo todo no mundo, para chegar a essa meta que eu acabei de falar aqui. Então, está muito claro, hoje a siderurgia tem que fazer algo. Agora, nós não conseguimos chegar ao carbono neutro com os processos e os equipamentos que nós temos. Nós temos algumas fases de transição, uma delas quando um alto forno chega na vida útil dela, que é o que mais emite CO2, você passar para fazer forno elétrico e uma planta de redução direta a gás natural, que é uma fase intermediária também, depois talvez no futuro hidrogênio. Então tem essa rota, né, que reduz bastante, quase a metade da emissão de uma produção normal através de alto forno a coque. Mas nós estamos estudando outros. Então, existe captura e transformação desse gás, né, você reinjetar esse gás. Então, está tendo muitos estudos e eu acredito que a siderurgia vai realmente encontrar a saída para contribuir com essa redução de emissão. Agora, é importante falar também aqui que a Europa, nós sabemos bem, porque a ArcelorMittal, 35% da ArcelorMittal está na Europa, né? Então, nós temos bastante informações. A comunidade europeia vai investir de 2020 a 2030 38 bilhões, os governos, 38 bilhões de euros nesse assunto. Então, a ArcelorMittal tem acordo com o governo da França, o governo da Alemanha, o governo da Espanha, onde todas as mudanças de equipamento, processos para emissão de menor nível de CO2, normalmente os investimentos são feitos metade. A ArcelorMittal paga metade e o governo paga metade a fundo perdido. Então, vai ser um problema seríssimo, eu vejo assim, para as empresas da América Latina, porque eu não vejo como, ou pelo menos até agora, como o governo, os governos, né, da América Latina vão seguir esse exemplo dos europeus, né, até porque as condições econômicas são diferentes, financeiras, etc. Então, eu vejo como um assunto sério. Nós, da ArcelorMittal, estamos levando isso muito seriamente, estamos investindo muito dinheiro nisso e vamos atingir a nossa meta, que é reduzir 25% da emissão de CO2 até 2030 e emissão de carbono neutro até 2050. Mas é um assunto que tem que estar na mesa, está na mesa, e eu não vejo, está na mesa muito na Europa, mas eu não vejo isso na América Latina. E já se começa, né, agora também eu falo do Brasil de novo, o nosso governo no Brasil já começa a falar de mercado de carbono, etc. Agora, eu vejo que esse assunto é seríssimo para as empresas e para o governo, logicamente, para a população, que nós temos que realmente reduzir o gás de estufa, mas como fazer isso tem que ser, eu diria, em 4 mãos. O governo junto com as empresas. Sem isso, nós não vamos para frente na América Latina. Jefferson, te repregunto. E em função de uma coisa recente, outro ator que é a sociedade civil que demanda as empresas, isso está acontecendo no Brasil? Ainda não. Eu vejo que não é tão forte. Eu acho que o governo é que está levando isso. Mas o que a sociedade está vendo, né, eu como parte da sociedade, é o que está acontecendo no mundo. Então, o que está acontecendo tem que ter mudança, né? E eu acho que todo mundo tem que contribuir. E a indústria de aço também tem que contribuir. Agora, o governo tem que estar junto. E a sociedade, eu diria, você perguntou sobre a sociedade.
Vamos passar um pouco de sociedade para os clientes. Muitos clientes nos perguntam, né, a ArcelorMittal, vem cá, qual é o plano de vocês para reduzir a emissão de CO2, etc, etc, porque nós precisamos, etc, etc. Mas quando você fala, vem cá, quem paga a conta? Ele fala, não, eu não tenho nada com isso, você paga a conta. Então, eu acho que aí, quando você falou sociedade, eu incluo todos, né? Toda a cadeia, toda a sociedade tem que pensar nisso. Nós estamos dispostos, talvez, a pagar mais para ter um mundo melhor? Então, nós temos que ver isso, né? Se isso cair num setor, esse setor morre. Eu vejo assim, a indústria do aço não tem margem, rentabilidade para chegar à emissão zero em 2050 com os recursos próprios, 100% de recursos próprios. Eu não vejo isso. É interessante o que o Jefferson diz. Eu quero te perguntar pela sua perspectiva regional, como vocês encaram o desafio que é imperativo desse tempo que chegou para ficar. Essa grande indicação da descarbonização, porque tem muito sentido e que muda a maneira de ver a indústria. Pois é. Eu gostaria de separar em duas partes, a indústria siderúrgica de um lado e do outro a descarbonização e na América Latina. A descarbonização é um custo. Se quisermos ter uma sociedade descarbonizada, isso requer um custo de investimento. Na Europa está sendo feito com muito subsídio. As pessoas com impostos estão subsidiando muito o investimento. Em outros países não está sendo feito, mas precisa ser um esforço global. Não pode ser apenas de algumas sociedades, porque senão nada mudará. É preciso entender onde está a América Latina. De México para baixo são os países que menos emissão de CO2 no mundo têm. Índia, Estados Unidos, China, Europa são os países que mais emitem, em fatores de 2 ou 3 vezes a América Latina. Então, nós hoje, como América Latina, estamos melhor como sociedade do que está o resto do mundo. O resto do mundo precisa fazer um esforço antes do que nós, para fazer o mesmo esforço, porque senão será um grande custo para a sociedade. A indústria siderúrgica está fazendo esforços, alguns o Jefferson mencionou, nós também, a tecnologia, a redução direta, que é uma tecnologia do nosso grupo, está sendo utilizada em alguns casos, ArcelorMittal no Canadá, na Europa, para descarbonizar em grande medida através do gás natural as emissões, e nós estamos fazendo no México. O México, o gás natural é disponível, então estamos fazendo novos investimentos para redução direta com gás natural. Então, até 2026 vamos reduzindo as emissões praticamente em 2/3. É um esforço grande nos nossos investimentos. O problema que temos é o que está acontecendo no resto do mundo, porque descarbonizar a Europa ou a América Latina, como Jefferson diz, o que acontece se o resto da siderurgia não descarbonizar? Bem, teremos que encontrar maneiras de poder defender ou proteger essa parte da indústria. Vou passar o caso da China, Índia, Vietnã. Hoje estão construindo 150 milhões de toneladas de alto-forno. Isso está sendo construído hoje nesses 3 países. Obviamente, é quem mais emite. Investimentos novos em 3 países que vão competir contra nós, emitindo 3 vezes mais. Então, é preciso estudar detalhadamente o assunto. A siderurgia na América Latina é comprometida no caminho. Em alguns dos mercados com vantagem competitiva, como o México, estão indo nesse sentido, Estados Unidos também. Acho que temos que ver o caminho do Brasil, como Jefferson disse, porque nós não podemos ser exigidos para percorrer esse caminho, quando no resto do mundo a concorrência está indo por um caminho completamente diferente, sem descarbonizar e sem ter esse custo. E com a mesma pergunta que eu coloquei para Jefferson, você acredita que está crescendo como demanda social a sustentabilidade e que isso seja imperativo para as empresas,
ou que as policies estão um passinho antes e depois chegará a demanda social? Eu acho que ainda não, mas no nosso mercado, na América Latina, por um conceito que acabei de mencionar, é muito importante cada um de nós, latino-americanos, emitimos CO2 pelo nosso consumo, 1/3 do que emite o resto. Somos limpos. Temos que entender que a América Latina é um continente, falando que a América Latina é um continente onde estamos muito avançados. O Brasil é um exemplo, 90% da matriz energética do Brasil é limpa, descarbonizada. Hoje, então, é reconhecido que estamos um passo à frente e para que realmente a mudança tenha efeito sobre a mudança climática no mundo, é pouco o que nós aqui podemos fazer. Bem, continuamos com Gustavo, conectado online do Brasil. Gustavo. Qual é o desafio que a indústria do aço tem hoje na atração e retenção de talentos? Bom, que bom que esse tema de pessoas apareceu aqui no nosso debate, né? Porque, no meu ponto de vista, ele é um ponto central e fundamental para o nosso futuro, né? Porque, no fundo, quem traz os resultados, quem transforma, são as pessoas, né? Então, cada vez mais nós precisamos colocar empresas que sejam centradas nas pessoas. Então, eu estou muito convicto assim, da resposta que eu vou dar agora, porque eu dedico muito tempo, né? 70% do meu tempo, ele é dedicado às pessoas, né? Então, eu vou muito nas universidades, vou conversar com os trainees, vou para nossas usinas, então eu escuto muito essas novas gerações, essas pessoas que serão o futuro do setor de aço e mais especificamente da Gerdau, tá? Eu estou muito convicto que o problema é nosso, tá? O problema está dentro de casa. O problema não é que as pessoas não querem trabalhar com a gente. O problema não é que os jovens querem trabalhar em empresas de tecnologia. O problema é que nós não estamos sendo capazes de mostrar um futuro para essas pessoas, né? A gente não está sendo capaz de dizer para elas que não existe um setor mais interessante para a transformação do mundo do que o aço, né? Então, se eu vou, por exemplo, numa universidade, né, me perguntam, o que tu faz? Se eu responder, eu trabalho em siderurgia produzindo aço. Essa palavra siderurgia, ela deveria acabar do nosso vocabulário, tá? Então, imagina assim, eu responder, eu trabalho no setor mais importante da humanidade no futuro, um setor que vai ser fundamental pela transformação energética, um setor que está diretamente relacionado ao futuro da humanidade, e a gente gostaria muito que vocês viessem trabalhar com a gente. É muito diferente, né? As pessoas não querem trabalhar em empresas, as pessoas querem trabalhar com outras pessoas, querem trabalhar com líderes que inspiram, com líderes que mostrem o caminho, né? Então, a gente precisa mudar a maneira como a gente faz a narrativa, a maneira como a gente conta a nossa história, né? Então, eu tenho falado muito isso, vamos parar de usar a palavra siderurgia. Siderurgia remete a 50 anos atrás, né? Aquela produção de aço em ambientes que não são como a gente tem hoje, né? Vamos falar produção de aço, vamos falar de futuro, de transformação. E nós temos que dar os exemplos também, né? Eu lembro quando eu me tornei CEO da Gerdau, o André Gerdau, que muitos de vocês conhecem, ele tinha 53 anos, né? Ele disse, poxa, eu já dei minha contribuição para a organização, o que eu posso contribuir agora para a Gerdau e para a sociedade é meu papel no conselho, né? Mas as pessoas olham assim para organizações. Aí a gente fica 10 anos como CEO, 15 anos, a gente fica assim, não dá exemplo para as pessoas de que elas vão ter novas oportunidades. Então, a gente cuida muito disso na Gerdau, né? Se eu sair hoje da minha posição de CEO, a gente tem uma sucessão muito bem definida na Gerdau, tem pessoas que trabalham junto comigo, que estão muito bem preparadas para assumirem essa posição, e cabe a mim dar essas oportunidades, né? E assim que vencer o meu ciclo de contribuição, virão outras pessoas depois de mim que vão fazer um trabalho ainda melhor do que o meu, melhor do que já foi feito no passado. Então, a gente precisa dar um exemplo, né? Então, não tem sentido a gente ficar num longo período como CEO. As organizações fazem muito isso, né? As pessoas olham e falam assim, poxa, quando é que eu vou ter a minha oportunidade? Então, tem muitas coisas que estão nas nossas mãos. A gente precisa mudar a maneira com a qual a gente conversa com a sociedade, com a qual a gente conversa com os jovens, com a qual a gente conversa com os talentos, com os estudantes universitários, a maneira como a gente desenvolve os nossos talentos internos, a maneira como a gente dá oportunidade para as pessoas, porque liderança, pessoal, liderança é pelo exemplo,
é pelas atitudes e não por aquilo que a gente fala. Então, meu ponto de vista, tá, que o maior desafio está dentro de nós mesmos, como setor e como empresas, e se a gente vencer isso, a gente vai ter talentos excepcionais para poder nos ajudar no futuro como setor e como empresas. Então, eu tenho muita clareza desse ponto de vista. Bueno, Gustavo recién... Gustavo falou sobre a importância da liderança inspiradora. Jefferson, eu pergunto, como estão se preparando os novos líderes que, além de estarem treinados para o gerenciamento de talentos, que é um grande desafio, precisam estar treinados em novas tecnologias, com o desafio da inteligência artificial e derivações. Como os líderes estão se preparando, Jefferson? Te responder claramente como se prepara, eu gostaria primeiro de passar a visão, né, o que nós pensamos na ArcelorMittal de tecnologia, inovação, inteligência artificial. Para nós isso tudo é uma ferramenta para ser mais competitivo. Não existe na ArcelorMittal modismo de tecnologia, de inovação, nós usamos a tecnologia, inovação para ser mais competitivo. Nós temos que ser mais competitivo em custo, em qualidade, em performance, em segurança, né, que o Gustavo falou aqui, que segurança é a prioridade máxima da ArcelorMittal no grupo. Inclusive aqui na América Latina, nós somos o benchmark do grupo ArcelorMittal no mundo inteiro em segurança. E nós utilizamos muito de tecnologia para ajudar a gente a ter uma operação bastante segura. Bem, então, quanto a como preparar essas pessoas, né, nós temos um plano na ArcelorMittal muito forte de desenvolver o mindset das pessoas, transformar, mudar o mindset dos nossos líderes, né? Nós temos na ArcelorMittal, especificamente no Brasil e na Argentina também, que eu estou falando aqui da América Latina, nós chamamos de AM Leader. AM Leader é um treinamento que demora 1 ano, onde nós desenvolvemos todo o nível de gerente até o Jefferson. Nós desenvolvemos, cada ano, nós elegemos um assunto, né, e trabalhamos com universidades famosas no Brasil, fora do Brasil, etc., e desenvolvemos todo esse pessoal. O ano passado foi sobre liderança, pessoas, liderança, e esse ano, em 2024, está sendo tecnologia e inovação. Então, a gente tem trabalhado muito forte. Um dos exemplos desse ano, eu pessoalmente, mais 19, foram 20 líderes desse treinamento da ArcelorMittal Líder. Nós fomos para a China, passamos 2 semanas na China e visitamos 13 empresas de altíssima tecnologia e voltamos, né, e montamos já plano de trabalho, fizemos discussões, o que nós vamos fazer. Então, nós estamos treinando, mudando a cabeça, mostrando para os nossos líderes que não existe futuro sem tecnologia e inovação, não existe, nós temos que ser mais competitivos. Nós estamos falando muito da China, né? Há um mês atrás eu estive na China 2 semanas, como eu acabei de falar, e a gente fala muito de subsídio, mas eu vou te falar aqui, é assustador o que nós vimos lá. Eles realmente recebem subsídio, agora eles estão utilizando o subsídio muito bem utilizado. Eles estão com empresas de altíssima qualidade. Por exemplo, para o pessoal ver aqui, nós visitamos o maior porto de container do mundo, autônomo. Nós passamos lá 3 horas, 0 operário. Nós não vimos um operário. Não vimos um operário. É o maior porto de contêiner do mundo. Não tinha um operário
e eles tinham 150 pessoas trabalhando em pesquisa, inovação e desenvolvimento. Então, eles têm 150 pessoas trabalhando em inovação, inteligência artificial, etc., etc., e 0 operário. Então, quando a gente fala da China, não é só subsídio, eles estão utilizando esse subsídio para coisas importantes, estão cada vez mais competitivos. Então, a ArcelorMittal, está claro para nós devemos utilizar tecnologia e inovação para ser competitivo. Nós desenvolvemos há 6, 7 anos atrás, um chamado AssoLab, que é um laboratório aberto de inovação. Nós temos o Inove-C, que é um laboratório aberto de desenvolvimento de digital. Nós treinamos mais de 50 pessoas que são chamados embaixadores da inovação dentro da ArcelorMittal. Então, nós temos um projeto, um programa, um plano de trabalho, metas a cumprir muito forte em tecnologia e inovação, mas tudo para aumentar a competitividade da ArcelorMittal. Não é inovação por inovação, nós temos metas, assim, nós temos gap. Vamos buscar tecnologia e inovação para diminuir o gap e ser o melhor nesse item. Então, é assim que nós trabalhamos. Nós estamos desenvolvendo muitos projetos, estamos investindo muito no mindset do nosso pessoal. Nós temos chama COI, Center of Excellence, na ArcelorMittal. Nós temos 15 engenheiros, matemáticos, cientistas de dados, que são 15 pessoas que nos ajudam a desenvolver todo esse trabalho de inteligência artificial, tecnologia, inovação. Então, eu diria hoje que nós estamos numa linha muito forte de tecnologia e inovação para ter melhor performance, para ser mais competitivo. Porque nós estamos falando tanto da China, o que eu vi lá foi que eles estão usando o dinheiro do subsídio dele para ser muito mais competitivo. Eles, hoje, as 13 empresas que nós fomos, são empresas de altíssima tecnologia, baixo custo, performance excelente, então não é só subsídio do governo. E nós estamos indo na mesma linha e estamos cada vez mais melhorando a competitividade da ArcelorMittal através de tecnologia e inovação. Vamos continuar falando sobre a China, mas antes quero fazer um parêntese para passar uma pergunta para você, porque a questão dos talentos, o desafio das novas tecnologias na área de desenvolvimento de lideranças apareceu e gostaria de ter um ponto de vista sobre isso. O que vocês estão fazendo com esse desafio, não só de captar e reter talentos, mas além disso, formar esses talentos para um mundo cada vez mais desafiador? Acho que todos estamos fazendo coisas parecidas. Acho que existe uma grande mudança de como conseguimos que os jovens se aproximem da indústria siderúrgica. Há muitos anos o que se via era uma indústria antiga de centenas de anos, e hoje, quando um jovem entra na Ternium ou também qualquer uma das outras empresas, vê um produto que tem muita tecnologia, um produto com muito desenvolvimento, vê plantas muito diferentes do que temos na cabeça. Também vê que é um produto do futuro, que apesar de ter os seus desafios, como a descarbonização, qualquer substituto do aço emitirá muito mais CO2 do que o aço hoje em dia emite. Então, estão vendo que o aço fará parte muito importante desta descarbonização, desta mudança, ou este esforço do mundo para controlar e conter as mudanças climáticas. O aço é utilizado em quase todos os produtos, de torres eólicas aos painéis solares, motores elétricos, tudo que é usado para a descarbonização tem o aço presente. Essa foi uma mudança importante. Fazemos isso em muitas medidas, desde que quando captamos os operadores, os supervisores, a nossa educação técnica em todos os países, estamos focando muito para que quando os jovens entrarem,
as plantas venham melhor preparados, tenham educação técnica, entendam o que é o meio ambiente e a segurança, e também trabalhando muito com os futuros líderes, como captamos nas universidades. Hoje estamos fazendo capacitação também muito in-house com universidades, por exemplo, com a Wharton, com o IAE em Madrid, em que reunimos diversos grupos dos diferentes países para poder capacitá-los de maneira muito mais focada no que é a cultura, qual é a visão da Ternium, como entre os diversos países podem interagir e ver as melhores práticas. Acho que é muito importante ter um grupo muito mais desenvolvido. Também trabalhamos muito em mostrar e ter uma maior diversidade. E nisso, sim, estamos muito atrasados. Os esforços que nós fizemos foram muito grandes. Acho que em todas as empresas estão na mesma situação. Quero voltar à China, quando você mencionava sobre descarbonização máximo, falando também sobre regras que são aplicáveis a uns e não a outros, ou para uns e não para outro. Eu quero que você aprofunde um pouco sobre essa questão do impacto na América Latina, levando em conta essa primeira ideia que a Shannon esboçava, seja lá qual for o cenário, depois das eleições americanas, veremos um aprofundamento dessa tensão entre os Estados Unidos e a China. Eu acho que sim, essa tensão vai se aprofundar e acho que na América Latina temos que entender onde nós estamos. Estou de acordo com a visão do Jefferson, não é que os chineses sejam ruins produzindo aço ou qualquer outro produto, mas sim fazem isso através de subsídios e de esquemas especiais e com a política industrial muito focada para dominar indústrias. Então podemos competir contra qualquer empresa, mas é muito difícil competir contra o Estado, é quase impossível isso. Então acho que devemos entender isso e fazer políticas novamente. A América Latina, acho que nenhum país da América Latina, nenhum Estado subsidiará alguma indústria. Então, os mecanismos são, por um lado, trabalhar na nossa competitividade, sem dúvida, trabalhar com os governos para ver como fornecemos mais competitividade à indústria, como fomentamos a cadeia de valor e também como existe uma utilização das leis para defender as indústrias, como a Europa, Estados Unidos ou o próprio Vietnã está colocando, está castigando, está colocando mecanismo anti-dumping para o aço chinês. Eu quero apresentar um exemplo, um produto, acho que o PET. Estava vendo isso aqui, o plástico PET. O PET é produzido com gás natural e com petróleo, derivados do gás natural e do petróleo. A China não tem nenhum dos dois. E acho que 60%, 50% do custo vem disso. Hoje em dia, a China está gerando mais capacidade de PET do que todo o consumo mundial, através de incentivos de criar esta sobrecapacidade para dominar uma indústria. Novamente, a China está falando sobre a supercapacidade do aço. Em PET é pior. Tem mais capacidade que todo o consumo mundial, onde não há nenhuma vantagem competitiva para fabricar isso. Então, se vamos vendo cada um dos setores, é muito difícil que isso se mantenha. Sem dúvida, os Estados Unidos está administrando isso. Acho que é muito correto o que os Estados Unidos está fazendo. É o caminho a fazer. Se nós queremos manter empregos e manter empregos de qualidade, temos que fazer essa diferença e temos que dizer, vamos competir, mas em igualdade de condições. Se não há igualdade de condições, nós não concorremos. E a Europa também está fazendo isso, a Índia também, o México também. O Brasil está dando os primeiros passos. O resto da América Latina deveria seguir. Vou voltar ao Gustavo, voltando também um pouco ao que agora há pouco o Márcio e o Jefferson diziam. Desleais têm afetado os negócios na América Latina? Bom, teu português está cada vez melhor, hein? Carioca da gema. Tá carioca da gema. Parabéns. Antes de responder, só agradecer ao Jefferson aí por ter reforçado, né, o tema da segurança, né, que no meu ponto de vista é um tema fundamental, né? Então, quanto mais a gente falar do assunto, né, então queria
agradecer o Jefferson aí por ter, nas palavras dele, reforçado um tema que é tão fundamental e tão relevante, né, para o nosso setor e para as nossas empresas, tá? Quanto ao tema China, eu acredito que o Jefferson e o Máximo já passaram pelos principais pontos, tá? Eu queria só adicionar que foi um aprendizado que eu tive aí durante o evento, né, ontem, e a maioria de vocês ficou aí no evento 2 dias, né, e muitos tomaram muitas notas aí na agenda, né, outros colocaram os principais temas aí na cabeça, tá? Uma coisa que eu sempre faço, né, isso a partir de amanhã vai acontecer, né, o meu time direto, quando volta de eventos como esse, né, a pergunta que eu faço é o seguinte, né, dos aprendizados que vocês tiveram nesses 2 dias do Alaceiro, o que vocês vão mudar na vida de vocês e na vida da Gerdau a partir de hoje, tá, para fazer a companhia ficar melhor, tá? Então não são 5 ou 6 coisas, né, a gente não é capaz de lidar com isso, mas eu quero as 2 coisas que irão transformar ou mudar a nossa vida a partir de hoje, tá? Então isso vale para mim também, tá? Então, das 2 coisas que eu aprendi aí durante esses 2 dias, uma ela veio do painel ontem do Ricardo Amorim, né? O Ricardo Amorim, ele colocou um ponto que para mim foi muito relevante, eu acho que a gente precisa fazer melhor no tema China, né? Ele falou assim, trazer a opinião pública ao nosso favor, né? Quando ele diz isso, né, ele detalhou um pouco mais, falou o seguinte, pô, você só tem feito um discurso, né, muito a nível de governo, mas as pessoas precisam entender que no fundo nós estamos falando de emprego, né? O que está acontecendo na China, que a China está dando emprego para os chineses e está tirando emprego dos brasileiros, dos argentinos, dos mexicanos, né? Então a opinião pública precisa entender isso, né? Que no final do dia, o que está acontecendo mesmo é uma batalha por emprego, tá? Então eu trouxe esse aprendizado de ontem e acho que tem uma oportunidade grande para nós como setor, a gente fortalecer esse discurso da opinião pública e mostrar para a sociedade que o que está em jogo no final do dia é o emprego, né? Porque setores que não concordam com essas medidas de defesa comercial, né, eles dizem que defesa comercial aumenta a inflação e coisas como essa, e as pessoas passam a acreditar nessa narrativa como verdadeira, né? A gente precisa mudar isso, né? A gente precisa promover uma mobilização maior na sociedade para que as pessoas entendam, né, que o emprego de cada um de nós, que o sustento da nossa família, ele está em risco, né? Quando a China coloca esses subsídios, quando coloca essa competição desleal e prefere promover um emprego na China, tá? Do que possibilitar que a gente mantenha os nossos empregos aqui na América Latina. Então, um takeaway importante dessa questão de China, que eu trouxe de ontem, é que a gente precisa melhorar a nossa narrativa e atingir melhor a opinião pública. Eles precisam conhecer o que está acontecendo e saber o impacto na vida de cada um de nós. Bien, pasamos a las preguntas. Muito bem, vamos passar às perguntas do público. Máximo, novamente. Como você vê o recente movimento de redução das taxas de redução de aço na Argentina ou na América Latina e como isso impacta? É uma ótima pergunta, na verdade. Eu acho que a Argentina tem muitos desequilíbrios e desajustes e, em primeiro lugar, tem que reduzir o custo argentino. Se queremos ter indústria na Argentina, temos que reduzir o custo argentino. O argentino tem custos que distorcionam tudo, entre trabalhistas, de normas, etc. Então, eu entendo a posição do governo dizendo que nós temos que reduzir a inflação. É correto essa colocação. Temos que estabilizar a economia macro e acho que é o caminho correto. Mas, se nós queremos ter indústria, temos que fazer isso tornando a indústria mais competitiva. Temos que trabalhar na competitividade da indústria e dizer, eu vou me abrir para o mundo e que a indústria se vire. Bom, aqui eu tenho uma pergunta relacionada com a decisão dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos está bloqueando a compra da UST por parte da Nippon Steel. Essa medida pode estar relacionada com a regionalização da indústria? Jefferson. Eu gostaria mais de ir para o outro lado. Não, o outro lado é assim.
Eu vejo que a indústria do aço, né, ela é muito pulverizada no mundo. Ela precisa realmente haver concentrações, né? A ArcelorMittal foi assim, a ArcelorMittal se juntaram, né? Então eu vejo, por um lado, eu vejo importante que haja uma concentração. Então a Nippon comprando, né, uma outra empresa, existe uma concentração e isso é importante para a indústria do aço no mundo, né? Agora, quanto a esse assunto todo dos Estados Unidos, eu preferia não comentar profundamente, porque, inclusive, a ArcelorMittal foi uma das concorrentes para comprar o Steel, né? Então, vamos ver o que acontece, mas eu vejo que esse movimento é importante para a indústria do aço no mundo, essa concentração maior, porque é muito pulverizada a indústria do aço no mundo. Esta tampoco es tan fácil, va para Gustavo. Essa também não é tão fácil assim. Medidas de defesa comercial tem sido suficiente, Gustavo? Estão me ouvindo? Não tem sido suficiente, muito distante disso, tá? Os governos, eles têm sido muito lentos em colocarem medidas que sejam de fato efetivas para combater essa importação desleal. Claro, né, o que a gente tem visto, especialmente no Brasil, né, é o início de um debate que ele precisa crescer cada vez mais para que, de fato, se coloquem medidas que combatam de forma definitiva essa situação inaceitável que está acontecendo nos países da América Latina. Tem ficado claro ao longo dos últimos anos do Congresso do Alaceiro que nós, como empresas que operamos na América Latina, a gente tem capacidade, a gente tem tecnologia, nós temos pessoas para competir de igual para igual com qualquer produtor de aço no mundo, desde que as condições sejam justas, desde que haja isonomia. Então, nós não estamos pedindo para os governos nenhum tipo de proteção. O que a gente está pedindo é somente que criem as condições que a gente compita de igual para igual. Então, está muito distante, a gente vai continuar a nossa batalha incansável para que a gente demonstre para as autoridades, não só no Brasil, mas nos outros países também, de que em criando uma competição justa, a indústria de aço na América Latina ela pode ser um grande destaque a nível mundial. Bueno, hay un minuto final para cada uno para las conclusiones. Temos minuto final para cada de vocês para as conclusões. A minha mensagem final eu gostaria de deixar é o seguinte. Primeiro, eu, né, particularmente, mas o nosso grupo, né, a ArcelorMittal, nós acreditamos fortemente que não existe e não vai existir um mundo sem aço. Não existe. Todo mundo que chegou por aqui foi ver de avião, ou ver de trem, bem, estamos aqui, foi construído com aço. Então, nós acreditamos fortemente num mundo com aço. Pode ser diferente, etc., mas acreditamos. A outra coisa é que nós somos otimistas, como eu comecei cauteloso, mas somos otimistas, né? O Grupo ArcelorMittal está aqui no Brasil, Argentina, aqui na América do Sul, está investindo em 4 anos 5 bilhões de dólares para ser mais competitivo, novos produtos, novos serviços. Então, confiamos muito nas nossas pessoas, nossos executivos, as pessoas que estão lá agora trabalhando, e nós estamos assim bastante motivados com os desafios. Nós temos muitos desafios, falamos da China. Eu vou te falar aqui, só para fazer um parênteses, esse negócio de China, fica comigo para fora. Agora, para dentro, o que a gente passa na ArcelorMittal é o seguinte, nós temos que ser mais competitivos do que eles. Não, mas o governo ajuda, deixa isso para outro. Isso nós discutimos no Aço Brasil, etc. Agora, vamos lá, vamos ser cada vez mais competitivos. Nós temos centro de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver aço, serviços, investir muito nas pessoas, acreditamos muito na ArcelorMittal e muito no aço. Então, vamos em frente.
eu tenho certeza que nós vamos passar por momentos, sempre tem momentos difíceis, e um deles é essa importação de produto, não somente de aço, mas de produtos manufaturados, né, produtos industriais na América Latina, mas nós temos competência, nós temos gente muito boa, nós temos tecnologia, e vamos em frente. O aço vai existir, existe e vai existir em todos os lugares. Aonde você andar aqui, você vai ver aço. Então, vamos em frente. Gustavo, as suas conclusões. A minha mensagem final hoje vai para todos os nossos parceiros, né? Os clientes, os parceiros comerciais, os chatarreiros, né? As empresas de tecnologia, todos que estão aqui participando presencialmente, né? E também conectados virtualmente. E dizer que nunca foi tão necessário e tão importante que a gente una esforços, né? Para que a gente possa combater todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado, né? Então chegou um momento assim decisivo, né? Da gente trabalhar cada vez mais junto, cada vez mais próximos, né? Os desafios de um são os desafios do outro. Então fazer assim um pedido, né? Para que a gente cada vez mais trabalhe em conjunto, porque não há limite assim dos desafios que a gente como grupo, né? Em conjunto a gente possa enfrentar. Então essa é a minha mensagem final aí da tarde de hoje. Bien, Máximo, conclusões finais. Máximo, conclusões finais. Eu também coincido no otimismo do Jefferson, como a Terminion também. Estamos investindo muito na América Latina, 5 bilhões de dólares. E acredito que estamos numa situação única, é a regionalização do mundo. O problema geopolítico que estamos mencionando é para benefício da América Latina. É nós que temos que aproveitar. México encabeça isso, mas é para todos os países. E eu levo uma boa conclusão do Congresso, vendo muitas pessoas de fora da indústria do aço, participantes que coincidem com a nossa visão, falam em política, problema China, regionalização, e uma mensagem que estamos transmitindo há tempo está sendo vista hoje numa necessidade de que o governo, as instituições, a opinião pública já estão vendo que esses malucos do aço, que era um produto que iria desaparecer, não só não vai desaparecer, mas que vai estar presente em todos os materiais necessários para o futuro. E é verdade, a indústria é uma parte importante de uma economia, é a maneira de desenvolver países como os da América Latina. E uma última mensagem que já foi repetida é que precisamos fazer juntos. É muito importante que todos trabalhemos juntos para esse desenvolvimento de toda a cadeia de valor. Não serve que o minério se salve ou a siderurgia se salve ou só os nossos clientes se salvem. É toda a cadeia de valor que juntos temos que fazer um desenvolvimento industrial da América Latina. Se não trabalharmos juntos, esses três componentes não conseguirão ter sucesso. Eu agradeço muito a todos. Muito obrigado, Carolina. Uma grande mensagem para encerrar o painel. Obrigada aos três. Salva de palmas.